Boa noite, graças e paz. Todos bem, louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele assim nos concede de estarmos na Sua santa presença para falarmos do amor dEle, para meditarmos, orarmos onde já oremos nessa noite. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite. Então, louvado seja Deus por isso e pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Nesse momento, eu gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias lá para Marcos capítulo 4, versículo 35, verso 35 ao 41. Marcos 4, versículo 35. Amém? Marcos, capítulo 4, todos encontraram? Todos encontraram? Acredito que sim. Então estarei fazendo a leitura da palavra nesse momento. Diz assim, a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, tê-la, Senhor Deus, em nossas mãos. Obrigado por essa noite que o Senhor Deus nos concede estarmos na Tua presença. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, o Senhor aplique a Tua palavra na vida da Tua igreja nessa noite. Assim que te oramos, te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus havia passado o dia todo ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos para entrarem no barco e passarem para outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso, como está registrado no capítulo 5 de Marcos. Então Jesus ordena que os discípulos entrem no barco. O barco que Jesus estivera ensinando, bem provavelmente era um dos barcos de pesca. Não era um barco grande. Nenhum deles era grande. Então era um barco, né? É um barco que variava. Esses barcos de pesca variavam em tamanhos. E todos esses barcos eram suficientemente pequenos e facilmente eles seriam arrastados, né, caso acontecesse algo de diferente ali no mar, no lago. Então, Jesus chama esses discípulos para entrar nesse barco. E o texto que vamos meditar nesta noite, o texto que nós acabamos de ler, os versículos que nós acabamos de ler, é onde está registrado o milagre que revela de uma forma maravilhosa a completa divindade de Cristo Jesus, Rei
do universo, Criador de todas as coisas, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E com base nesse texto de Marcos, eu gostaria de falar nesta noite sobre fé em meio às tempestades. Fé em meio às tempestades. Todos nós estamos sujeitos a encarar as tempestades da vida. Assim como os discípulos encararam essa tempestade, eu e você estamos sujeitos a encarar as tempestades em nossa vida. Não quer dizer que nós vamos estar dentro ali de um barco, mas a nossa própria vida como servo, como discípulo do Senhor Jesus, nós estamos sujeitos a encarar essas tempestades. E nesta noite eu gostaria de falar sobre fé em meio a estas tempestades. Que nós, como servo, que nós, como filho de Deus, precisamos ter. É o que nós precisamos ter em meio a essas tempestades. Eu chamo a sua atenção para o texto e agora para o versículo 37 de Marcos. Diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O mar da Galileia era sujeito a tempestades como essa, devido à sua localização geográfica. Então, a ocorrência de tempestades violentas era comum nessa região. E os discípulos estavam ali juntamente com Jesus no barco, um barco de pesca. E eles encaram essa tempestade. E o texto nos diz que levantou-se grande temporal de vento. Então, o vento se tornou um vento assustador. O vento se tornou um vento assustador para os discípulos. O texto também nos diz que as ondas se arremessavam contra o barco. Mateus, registrando esse fato, em Mateus capítulo 8, versículo 24, a parte B, diz que o barco, Mateus vai nos dizer que o barco era varrido pelas ondas. O barco ele era levado pelas ondas. E esse barco que também estava normal, estava, podemos dizer assim, seco, tranquilo, agora estava cheio de água, estava a encher-se de água, como o texto está nos dizendo. E os discípulos devem ter posto ali em ação a sua perícia. Os discípulos devem ter colocado as suas técnicas ali, pois nós sabemos que os discípulos eram experientes na coisa. Não era novidades para eles estar dentro de um barco. Não era novidade para eles estar no mar, estar na água. Não era novidade. E ali eles devem ter posto as suas técnicas. Eles devem ter pegado os baldes que se encontrava ali dentro do barco e devem ter tirado ali a água, tentar tirar a água o mais depressa possível. Os discípulos, acredito que eles deveriam ter lutado, eles devem ter lutado com todas as suas forças. Eles deveriam ter lutado ali com todas as forças que eles tinham, procurando dar um jeito para resolver aquela situação. Mas ainda assim, as ondas não paravam, o vento não parava. Mesmo assim, o barco não parava de encher-se de água. E eles estavam sendo levados ao desastre. Antes dos baldes, antes das técnicas, os discípulos eles deveriam ter olhado
para a fé, antes de usarem as suas técnicas. Pois os discípulos não seguiram viagem porque eles mesmos desejavam seguir, ou para onde eles queriam ir. Os discípulos seguiram viagem em obediência a Cristo. E eu chamo a sua atenção para o versículo 35. A parte B, onde Jesus diz assim: passemos para outra margem. Os discípulos seguiram viagem em obediência a Cristo. Eles não foram sozinhos. Eles não foram porque eles mesmos queriam ir. Eles foram porque Cristo ordenou, porque Cristo os chamou. Mas mesmo assim, esses discípulos, eles olharam para os baldes que estavam ali dentro do barco, eles buscaram resolver a situação com as suas técnicas e esqueceram daquele que o ordenou, esqueceram daquele que tem a sua promessa, que é fiel à sua promessa. E eles não olharam, não lembraram disso. Jesus os chamou, Jesus os convidou. Cristo já sabia que os discípulos, o que os discípulos iriam sentir em seus corações. Cristo já sabia que os discípulos iriam se sentir ameaçados pelo grande temporal, em vez de descansar, em vez de ficarem em paz. O que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram totalmente, o medo veio primeiro em seus corações. Primeiro veio o medo e eles ficaram com medo ali, medo da morte. Medo de serem, o barco já estava sendo varrido, né, pelas ondas, pelo vento, pelas ondas. Esses homens se encontravam com medo. Como estamos em meio às tempestades da vida? Como nós estamos encarando as tempestades? Como nós estamos encarando essas tempestades em nossas vidas? Todos nós temos as tempestades. Todos nós estamos sujeitos a encarar essas tempestades. Mas como nós estamos? O medo? Estamos com medo? Estamos com fé? Versículo 38. Eu chamo a sua atenção para o verso 38, diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus havia ensinado o dia inteiro, irmãos. Jesus ele estava exausto. Jesus ele precisava descansar. Passado o dia inteiro já ensinando as multidões, já viu passado o dia todo ensinando da sua palavra, ensinando sobre o reino de Deus. E ele estava cansado. Ele precisava descansar. E esse fato salienta a sua total humanidade. Nosso Senhor, genuinamente humano, embora sem a horrível propensão para o pecado herdado de Adão. Mas esse fato salienta a verdade, total humanidade de Jesus, mas sem pecado. Os discípulos ainda dizem: Mestre, não te importa que pereçamos?
Como se ele estivesse dizendo, né? Você nem se importa quando estamos a ponto de naufragar. Esse é um grito de medo, de irritação, talvez de ira. Mas em primeiro lugar, nesta noite, os discípulos não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos. Esse é o fato de que os discípulos precisavam ter a fé e não o medo, porque eles não estavam só. Eles não estavam sozinhos. Deus, o Senhor Jesus, estava com os discípulos. Todo momento com eles. Nós vemos qual foi, o texto nos diz qual foi a reação dos discípulos. Eles se apavoraram, eles ficaram com medo, eles se sentiram ameaçados, ao ponto de ir lá e acordar Jesus. Dizer, não importa que pereçamos, mestre, não importa que pereçamos. Como nós estamos agindo em meio às tempestades. Como nós estamos em meio às tempestades da vida. Nós estamos lembrando que o Senhor está conosco. Ou nós temos esquecido da promessa do nosso Senhor Jesus. É certo que elas virão. Um acidente inesperado, você não espera, mas ela chega. Uma doença, uma enfermidade, uma crise, seja ela financeira, seja ela familiar, é certo que elas virão. Estão tempestades que nós como servos, nós como cristãos, que nós estamos sujeitos a encarar, mas como nós estamos agindo? O ser humano, o pecador, o homem pecador, ele tem a grande falha de quando encara a tempestade da vida, culpar o próprio Deus, colocar a culpa no próprio Senhor. Mas, meus irmãos, a caminhada, se nós pensamos que servir a Cristo é fácil, não é fácil. O caminho que nós estamos percorrendo é um caminho curto, estreito. Então isso quer dizer que não vai ser nada fácil para nós. Isso quer dizer que não é nada fácil, nós estamos sujeitos a encarar essas tempestades, nós estamos sujeitos a encarar seja lá o que for. Mas de quem nós temos lembrado? Nós temos depositado a nossa fé em meio às tempestades da vida, ou nós temos culpado o nosso Senhor, dizendo, Senhor, por quê? Né, o que acontece? No Senhor, por quê? Não estou entendendo. O que está acontecendo? Talvez os discípulos estivessem ali, né? Por que está acontecendo? Esse temporal se levantou assim. E isso acontece conosco. E no momento que a gente não espera, a tempestade chega. Ou você acha que os discípulos estavam, quando saíram com Jesus, estava algo ali esperando, né? Já saíram, eita, hoje o clima está para ser forte. Nada disso. Esses homens saíram, estava. Talvez mesmo estivesse ali um sol a pino. Quando a tempestade chega em nossas vidas, ela não chega quando você já está no pior momento da sua vida. Ela vai chegar quando você estiver no melhor momento da sua vida. No momento que você está mais alegre,
mais tranquilo. No momento que você olha e diz: e aí, irmão, como é que estão as coisas? Está tudo na bênção, está uma maravilha. Aí na outra semana vem um irmão: e aí, irmão, como é que tá? Rapaz, está dando algumas coisas erradas. Sabe por quê? Porque as tempestades, ela não manda recado para a gente, ela vem e ela nos pega assim, de surpresa. E nós estamos sujeitos a viver assim. Mas como nós estamos encarados? Como nós temos encarado essas tempestades? Temos descansado em Cristo? Temos confiado em Cristo? Temos depositado a nossa fé e temos acreditado que nós não estamos sozinhos? Também quando a gente encara, né, temos o ser humano, né, o homem, ele tem a questão de pensar, né, que está sozinho. E às vezes até mesmo falar, dizer: eu estou sozinho mesmo aqui. Esquecendo daquele que está com ele, o próprio Jesus. Mas como nós temos encarado essas tempestades em nossas vidas? Somos servos verdadeiros? Somos filhos de Deus verdadeiros? Homens e mulheres alcançados pela graça de Cristo? Isso quer dizer que vai vindo essas tempestades? Sim. Talvez você esteja encarando hoje. Mas lembre-se, guarde em seu coração, creia, você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você. Salmos 23, versículo 4, diz assim: ainda, o salmista vem dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esta tem sido a nossa oração nos dias difíceis? Ou as nossas orações têm sido mais reclamações em vez de uma oração? Esta tem sido a nossa oração diante das tempestades? Nós temos orado ao Senhor dizendo: Senhor, tu estás comigo. Senhor, estou a ponto de morrer, mas o Senhor está comigo. Eu creio, Jesus. Senhor, está tudo aqui a ponto de desabar. Todas as coisas aqui, está ruim, não está dando certo. Mas o Senhor está comigo. Senhor, eu estou mal. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu não sei o que vai acontecer de mim. Mas o Senhor me consola. O Senhor me consola. O Senhor está comigo. O Senhor me protege. Esta tem sido a nossa oração nos dias difíceis. Ou quando é num dia difícil, quando nós estamos carando uma tempestade, nós temos ficado em casa, em vez de vir para a igreja, em vez de estar aqui adorando ao Senhor. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Mas eu estou encarando a tempestade. Obrigado pela tempestade que eu estou enfrentando. Obrigado. Sabe por quê? Nós precisamos agradecer ao Senhor em meio às tempestades, porque você não está sozinho, porque Ele está contigo. Isso é o motivo de nós mesmos mesmo estando encarando as tempestades da vida, como servos de Deus, nós precisamos ainda mais vir à igreja, buscar ao Senhor, ler a palavra de Deus. Porque nós, sozinhos, não conseguimos fazer nada. Nós vimos, os discípulos tentaram até resolver, eles até eram experientes,
mas eles não fizeram absolutamente nada. Nada. Eles não resolveram a questão. Porque quem poderia resolver a questão era aquele que estava com ele, e não os discípulos. Por isso, em meio às tempestades, não bata no peito e diga: eu posso resolver, eu posso passar sozinho. Mas você diga assim: eu só posso resolver porque eu dependo do Senhor. Eu só posso resolver porque o Senhor está comigo. Na verdade, eu não posso resolver nada. Ele é que resolve por mim. Então, em meio às tempestades, você não está só. Lembre-se, Jesus está com você. Esta é uma promessa de Jesus. Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos, em todo o tempo. Não é só por um momento. Jesus não está só com você na alegria ou na tristeza. Ou seja lá qual for o momento, Ele está em todo o tempo, todo momento. Seja onde você for, seja o que você estiver passando, Ele está com você. Então, em meio às tempestades, meus irmãos, se você já encarou, ou se você está encarando, e eu estou já adiantando, você vai encarar, nós vamos encarar essas tempestades. Nós possamos crer: o Senhor está comigo, eu vou vencer. Eu vou vencer porque o Senhor está comigo. Ele está conosco. Ele estava com os discípulos, aqui no texto. E esse texto é para hoje, eu e você, lermos e crermos que assim como o Senhor estava com os discípulos em meio a essa terrível tempestade, Ele também está conosco. Em segundo lugar, quem estava no controle não eram os discípulos, e sim Jesus. Jesus está com ele, e isso eles precisavam ter enxergado. E em segundo lugar, não eram os discípulos que estavam no controle, e sim Jesus. Versículo 39, convido a ler nesse momento. Verso 39, diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, mudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Aqui Jesus demonstra a sua autoridade sobre a natureza. Ele como autor, Ele como criador de todas as coisas. Ele como aquele que tem poder sobre todas as coisas. Ele como Rei do Universo. Ele como o poderoso Deus. E aqui Jesus demonstra a sua autoridade sobre a natureza. Jesus diz: acalma-te, emudece. Literalmente, Jesus está dizendo: fique quieto. Cale a boca. E a natureza o obedece. Imagina aí os discípulos. Para, vento. Pare, vento. Ou então, ondas. Pare. Mas a questão só resolveu quando eles foram até Jesus, quando eles foram até aquele que estava no controle de todas as coisas, aquele que poderia resolver ali a situação, aquele que tinha poder sobre a natureza, o próprio Criador. Nós aprendemos aqui que quando nós encaramos as tempestades de nossas vidas, nós não temos que dizer: pare, situação. Ou nós temos que dizer só para nós mesmos: eu estou aqui, mas vai passar.
De alguma forma vai passar. Mas na verdade, que nós precisamos crer naquele que está ao controle, porque as nossas palavras, somente as palavras dele, pode acalmar as tempestades das nossas vidas. Precisamos, as nossas palavras não acalmam as tempestades que encaramos em nossas vidas. Mas a nossa voz chega até aquele que está no controle de todas as coisas e que pode acalmar a minha e a sua tempestade. Por isso que oramos, por isso que amamos ao Pai. Porque eu e você não podemos fazer nada, a não ser orar, a não ser crer, a não ser ter fé naquele que está no controle. Então não é você que está no controle da tempestade que você encara. Quando está ali encarando uma enfermidade, terrível enfermidade ali, não é você que vai acabar, viu? Porque não é você que está no controle. O que está no controle é Jesus. E lembre-se, a vontade não será sua. A vontade será do Senhor Jesus. Então, o que for feito, nós precisamos encarar e crer. Não foi a minha vontade, a vontade de Deus. Se Ele quis que fosse assim, é porque foi. Porque lembre-se, não é você que está no controle. A resposta não é sua. É do Senhor. É daquele que está no controle. Jesus, Ele mesmo que criou. Jesus, Ele, o próprio Criador, na verdade, estava ali mandando parar aquela situação. E ao comando de Jesus, o vento cessou e a calma se espalhou por sobre o mar. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, aplicar para nossas vidas. Sabe por que Deus não permite que esteja ao nosso controle? Porque a glória seria minha e não de Deus. Imagine se você pudesse acalmar as coisas que você mesmo enfrenta em sua vida. Imagine se você pudesse cessar com tudo. Eu consegui. Você ia dizer, eu fiz. Imagine se os discípulos tivessem conseguido ali, de alguma forma, acalmar a tempestade. Parar aquela tempestade. Sabe o que os discípulos iam dizer? Nós conseguimos. Nós somos experientes nisso. Quanto tempo nós não saímos a pescar e a gente consegue pescar e a gente consegue livrar de tantas coisas? Por que nós livraríamos disso? Esses textos estão para nos ensinar que Deus está no controle, porque tudo é para a glória dele. Então, você não está no controle da situação. Você não está no controle das adversidades da vida, dos dias maus, das tempestades, terríveis tempestades que eu não sei quais são as suas, eu sei as minhas. Mas você sabe as suas. Mas você não está no controle. Você não, a sua palavra não pode parar. Você só precisa ter fé. Você precisa crer. Ter fé em meio às tempestades. Este é o desejo do Senhor para cada crente, cada cristão. Este é o desejo que Ele tem. Somente Ele pode acalmar. Jesus quer que as tempestades cheguem até nós, para nós crer e nós aprendemos a ser dependentes deles.
para que nós aprendamos, para que nós possamos aprender a ser totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes. Por isso que as tempestades chegam até você. As tempestades não chegam para lhe destruir, as tempestades chegam para lhe ensinar. Em nenhum momento nós vemos que a tempestade chegou aqui aos discípulos para destruir a vida dos discípulos, mas sim a ensinar eles. Ensinar os discípulos. E as tempestades chegam para nos ensinar. Terceiro lugar, essa tempestade chega para nos ensinar, não para nos destruir. E aquele que nos ensina é aquele que não esquece dos seus. Jesus está com os discípulos, Jesus está no controle. Jesus não esquece dos discípulos, depois que os discípulos já tinham perdido o controle. Mas era ele que estava no controle. Em terceiro lugar, Jesus não esquece dos discípulos. Jesus não o abandona. Sabe por quê? Eles teriam muito o que aprender ainda pela frente. Eles teriam muito o que aprender com Jesus ainda pela frente. Por isso que Jesus não esquece dos discípulos. Ele não esquece. O versículo ainda diz assim, chama a sua atenção para o verso 40, que diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos foram repreendidos por sua falta de fé. Como é que não tendes fé? Se diz. Essa tempestade veio na vida deles para ensinar a ter fé. Fé em todo o tempo. Fé, seja qual fosse o momento, seja em qual momento fosse. Essas tempestades em nossas vidas vêm para nos ensinar. Então não desanime. Não desanime nas tempestades. E Jesus fez essas perguntas a ele. No versículo 40, versículo 41, onde diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Rei do universo. Este é o nosso Salvador. Este é aquele que foi morto pelo meu e pelo seu pecado, no meu e no seu lugar. Este é aquele que zombaram, colocando coroa de espinhos em sua cabeça. Este é aquele que foi cuspido, maltratado. Este é aquele que está com você. Este é aquele que ao terceiro dia ele ressuscitou. Este é aquele que veio para o nosso resgate. Por isso que ele está com você todo o tempo. Por isso que ele está no controle. E ele não lhe abandona. Ele não esquece. Deus de tempestades, por mais difícil que seja, nós possamos crer e confiar. A partir do momento que o inimigo colocar em nossas cabeças, você está sozinho.
Jesus esqueceu de você. Você possa dizer, não esqueceu de mim, porque Ele já está aqui. Porque Ele já está no controle. Ele não esquece de mim. Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar porque Ele me prometeu uma vida eterna. E Ele está comigo. Seja qual for o momento. Seja qual for o momento. Ele está com você, meus irmãos. Então não desanime em meio às tempestades da vida. Tenha fé em meio às tempestades. Ele está com você. Que em meio às tempestades da vida nós possamos ter fé. Fé no nosso Senhor Jesus. Fé no nosso Senhor, aquele que só há salvação por meio dele. Como diz, está registrado em Atos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Que está conosco aquele que nos salva, aquele que nos resgata, aquele que nos resgatou, aquele que nos prometeu uma vida eterna. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veio. Possamos ter fé nos dias difíceis. Possamos ter fé, mesmo sem ver. Porque isso é fé. Mas acreditarmos que vai acontecer. Mas segundo a minha, a sua vontade? Não. Segundo a vontade do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Salvador. Cristo está com você. Cristo está no controle. Ele não esquece, Ele não vai esquecer de você. Cristo não lhe abandona. Então, que possamos, essa palavra possa nos encorajar a, nos dias maus, termos fé. 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 Em todo momento, todo tempo, termos fé no nosso Senhor Jesus. Ter fé e não medo. Termos fé. Sabe por quê? A sua tempestade, ela é passageira. Ela não é para sempre. Nossa vida aqui na terra também não é para sempre. Nossa vida é para sempre, a nossa vida eterna com o Pai. Nós vamos passar. Nós estamos trilhando um caminho estreito. Mas não desanime. Não vamos desanimar. Vamos ter fé em meio às tempestades. Vamos ter fé e crer que o Senhor está conosco em todo tempo. Porque foi essa promessa que Ele fez para cada um de nós. Amém? Então, estaremos orando nesse momento. Gostaria que pudéssemos curvar nossas cabeças e orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta noite, obrigado pela vida da Tua amada igreja. Que o Senhor nos ensine a ter fé em meio às tempestades. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a vivermos sempre para o Teu inteiro agrado. Nos encoraja, Pai. Deus seja fortalecer o coração de cada um que se encontra aqui nesta noite. Deus nos ensina, Pai, a Te glorificar em tudo, Senhor. Nos ensina a crer ainda mais e termos fé na nossa caminhada. Obrigado pela vida da Tua igreja. Obrigado por essa noite. É isso que Te oramos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.